Salve, salve galera, bem-vindos ao canal Tio Joy. Hoje eu quero falar sobre vozes sintéticas. Já tem algum tempo que eu quero gravar esse vídeo, porém hoje eu notei que a própria Microsoft liberou aí um pacote com 15 timbres de vozes diferentes. Então são vozes sintéticas que eu vou trazer aqui hoje para você, como utilizar essas vozes. E vou falar um pouco também sobre a utilização delas, né? Onde utilizar as tais vozes sintéticas. Estou aqui no site, um dos sites da Microsoft, que explica um pouco sobre isso. A voz sintética não é algo exclusivo da Microsoft, porém a Microsoft vem há muito tempo já trabalhando com vozes sintéticas em vários idiomas. E aqui a gente tem a voz sintética em português Brasil, o que é muito bacana. Antes de qualquer coisa, a gente tem que entender o seguinte: o que é uma voz sintética neural? Bom, voz sintética a gente já tem há muito tempo, né? Que é a famosa que o pessoal usa, por exemplo, no Google Tradutor, que é a voz do Google. Uma voz mecânica, uma voz, eu posso dizer que horrível, né? Porque é muito artificial, tá? Aquela voz que a gente usa no Google Tradutor, que para o Brasil fica péssimo, tá? Em outros idiomas fica um pouco melhor. Em inglês, as vozes sintéticas já estão perfeitas, né? Sintéticas do tipo neural já estão perfeitas. E aqui no Brasil tem algumas opções de vozes sintéticas neurais. Eu ainda acho a da Microsoft a melhor. Então é isso. É uma voz que lê o conteúdo com muito mais qualidade do que aquela voz do Google Tradutor, por exemplo, né? Então hoje muitos vídeos que você assiste na internet usa o tal recurso de voz sintética, que te dá essa ajuda aí na hora de criar conteúdos não só para o YouTube, como também trabalhos aí, propagandas para você utilizar no seu Facebook, propagandas para carro de som e etc. Você pode colocar vários tipos de áudio sem se preocupar agora com essa opção aí de contratar um narrador. Claro que a voz gravada por um profissional, ela tem muito mais ênfase, né, do que você está usando uma voz sintética. Ela está cada vez melhor, a voz sintética. A gente está explicando um pouco sobre isso, ó. Então assim, a própria Microsoft disponibiliza o serviço, que tu contrata o serviço, e aí tem um aplicativo, tem um software que ele gera o arquivo para você. Só que hoje eu vou mostrar como fazer isso de forma gratuita, tá? Então, através de um site. Bom, eu tô aqui com o site já aberto. Eu vou colocar o link desse site aonde? Vou colocar no comentário fixado, ó. Conversão de texto em fala, tá? Opção Brasil, PTBR, certo? Beleza. Aqui a gente tem um pequeno exemplo de texto, né? Que tu pode reproduzir para você estar escutando. E como eu falei antes, tu tem todos os ajustes aí com base no quê? Com base em 15 pessoas diferentes. E o grande diferencial aqui é que eles adicionaram uma opção que já tinha na versão americana de uma criança. Então tu pode usar essas vozes neurais também para simular voz de crianças, que pode ser utilizado para fazer algum tipo de comercial, algum tipo de trabalho escolar, algum tipo de vídeo institucional e etc, né? Aqui tem um exemplo do texto. Então esse aqui é o texto de exemplo, tá? Vocês podem ignorar esse texto aqui. Eu vou dar um zoom na tela aqui agora, só nessa região aqui, para ficar claro para você. Então dá esse zoom aqui, ó. Então aqui tem um texto de exemplo, tá? Aqui eu tenho o idioma, vou deixar o português Brasil, tá? Até pouco tempo no Brasil nós tínhamos duas vozes, que era a Francisca e o Antônio, tá? Que são as duas vozes neurais brasileiras. E agora surgiram então mais 13 vozes que são prévia, né? Versão preview, né? São vozes que ainda estão em testes aqui, ó. Eu testei todas e gostei bastante do resultado delas, então, ao meu ver, já estão muito boas, né? Eu vou primeiro mostrar aqui o Francisco, que já é um clássico. Eu vou deixar aqui esse texto completo e vou clicar aqui em reproduzir. Substitua este texto por qualquer outro que desejar. Escreva algo nesta caixa de texto ou cole o próprio texto aqui. Experimente usar diferentes idiomas e vozes. Altere a velocidade e o tom da voz.
Você pode até ajustar a SSML, linguagem de marcação de sintetização de voz, para controlar a reprodução das diferentes seções do texto. Clique na SSML acima para experimentá-la. Aproveite a conversão de texto em fala. Olha que bacana, né? Então eu coloquei aqui para ele leu todo esse texto aqui, né? Ainda falou do SSML. SSML, tu pode vir aqui e pode alterar manualmente. Eu vou explicar o que é isso, tá? Mas isso aqui é pouco usado, mas tu pode usar também. Eu vou pegar aqui agora um outro texto. Vou pegar aqui um site que está falando um pouco sobre o livro do Pequeno Príncipe. É um site aleatório, então vou pegar aqui um parágrafo, ó. Pegar um pedaço do parágrafo aqui, ó, pegar bem pequeno, ó. Tá? O rapaz vai narrando, blá, blá, blá. Copia. Então tu pode trocar esse texto aqui, tu vai apagar esse texto aqui, né? Pode trocar esse texto. Ó, aqui está o texto que tu vai utilizar, que pode ser um texto que você escreveu, pode ser uma abertura de um trabalho de faculdade, enfim. Tu vai colocar o texto aqui. Então se eu clicar aqui na Francisca, a Francisca vai ler para mim o conteúdo. O rapaz vai narrando suas aventuras ao escritor, desvelando diante de seus olhos a simplicidade da vida, a pureza de seu olhar, a essência da realidade. Ele contesta naturalmente cada evento da existência, considerado normal e convencional pela maior parte das pessoas. Olha a qualidade impressionante que tem essa voz neural, né? O negócio é impressionante, de tirar o fôlego. E a voz masculina fica atrás, não perde nada. Vamos ver. O rapaz vai narrando suas aventuras ao escritor, desvelando diante de seus olhos a simplicidade da vida, a pureza de seu olhar, a essência da realidade. Ele contesta naturalmente cada evento da existência considerado normal e convencional pela maior parte das pessoas. Então você notem que, além de trocar a pessoa, aí tem várias pessoas aqui, tu pode também ajustar outras coisas, como por exemplo o tom. Então eu vou pegar um pequeno exemplo aqui, eu mexendo no tom, então eu vou baixar o tom aqui. Vamos colocar aqui um tom 0.8, reparem. O rapaz vai narrando suas aventuras ao escritor, desvelando diante de seu... Agora colocar um pouco mais agudo, um 120. O rapaz vai narrando suas aventuras ao escritor. E o 100, que é o normal. Olha a diferença deles. O rapaz vai narrando suas aventuras. Então pode mexer no tom também. Ou na velocidade. Pode ser um pouco mais rápido também. Então sem perder o tom, mas com um pouco mais de velocidade. Aqui, ó, vou botar 1.5 aqui. Que vai ficar 50% mais rápido, hein? Ó, 1.5. O rapaz vai narrando suas aventuras ao escritor, desvelando diante de seus olhos a simplicidade da vida, a pureza de seu olhar, a essência da realidade. Ele contesta naturalmente cada evento da existência considerado normal e convencional pela maior parte das pessoas. Olha que interessante, né? Então tá, agora eu vou resetar aqui, vou colocar de novo no 1 e no 1, que é o padrão. Vamos testar outras vozes. Então, como eu falei, tem outras vozes aqui. Então, aqui tá as duas principais, Francisca e Antônio. Aí tem a Brenda, tem o Donato, tem a Elsa. Vamos pegar aqui um pouquinho de cada um, deixar mais curtinho aqui, ó. O rapaz vai narrando suas aventuras ao escritor, desvelando diante de seus olhos a simplicidade da vida, a pureza de seu olhar, a essência da realidade. Isso aqui é bom, mas não é dos melhores, não. O rapaz vai narrando suas aventuras ao escritor, desvelando diante de seus olhos a simplicidade da vida, a pureza de seu olhar, a essência da realidade. Donato, a Elsa. O rapaz vai narrando suas aventuras ao escritor, desvelando diante de seus olhos a simplicidade da vida, a pureza de seu olhar, a essência da realidade. Eu vou trocar o trecho, porque a gente enjoa, né? De ouvir a mesma coisa sempre. Vou pegar essa parte aqui, ó. Essa parte diferente aqui, só para não pegar o mesmo texto, fica chato, né? Elsa, né? Vamos pro Fábio. Ele já havia atravessado vários planetas, encontrando em sua jornada diversos personagens que simbolizam as inúteis inquietações do universo adulto. Muito legal. Além disso, tem outro detalhe, ó, que eu não falei. No fim eu passei lotado aqui. Esses primeiros personagens aqui, ó. Opa! Esses primeiros aqui, a Francisca e o Antônio. A Francisca, ela também tem a opção general e a calma, onde tem uma pequena diferença na expressão. Ele já havia atravessado vários planetas, encontrando em sua jornada diversos personagens. Agora colocando na opção calma.
Ele já havia atravessado vários planetas, encontrando em sua jornada diversos personagens que simbolizam as inúteis inquietações do universo adulto. Então tem também essa opção aqui, ó, que não tem a ver com velocidade nem com tom. É só a voz um pouco mais calma. O Antônio não tem. Aqui no português só a Francisca que tem. Tá? Por enquanto. Vamos pegar uma voz de criança. Ele já havia atravessado vários planetas, encontrando em sua jornada diversos personagens que simbolizam as inúteis inquietações do universo adulto. Olha que legal. Então aqui é uma voz de criança, né? Pô, voz de criança é muito legal, hein? Uma voz bem doce, bem suave. Ó, vamos trocar aqui o trecho. Vamos pegar um trecho maior. Eu vou pegar aqui, ó, para ouvir a criança narrando o início aqui, ó. Aqui tem o nome do cara aqui, ó. Então aqui eu vou levantar uma questão também, que é a seguinte: de acordo com o texto, tu tem que alterar o texto para ele poder falar o texto corretamente. Ainda mais quando envolve, por exemplo, algum tipo de acentuação, né? Ó. O francês Antoine de Saint-Exupéry lançou, em 1943, nos Estados Unidos, um ano antes de sua morte, o livro que se tornaria um clássico da literatura universal, Le Petit Prince, traduzido no Brasil como O Pequeno Príncipe. Escrito e ilustrado por este ex-piloto aéreo ao longo da Segunda Guerra Mundial, ele se transformou na obra mais vendida em todo o mundo, por volta de 80 milhões de volumes. Foi editado pelo menos 500 vezes. Então aqui tu vê que, na hora de falar o nome do escritor aqui, ficou um pouco estranho, mas é assim mesmo. Então assim, tu pode mexer na velocidade, que parece que é um pouco rápido a voz dessa guria aí. Vamos colocar aqui um 90, né? O francês Antoine de Saint-Exupéry lançou, em 1943, nos Estados Unidos, um ano antes de sua morte, o livro que se tornaria um clássico da literatura universal, Le Petit Prince, traduzido no Brasil como O Pequeno Príncipe. Escrito e ilustrado por este ex-piloto aéreo ao longo da Segunda Guerra Mundial, ele se transformou na obra mais vendida em todo o mundo, por volta de 80 milhões de volumes. Foi editado pelo menos 500 vezes. Então temos mais um exemplo. Pessoal, então é isso aí, galera, tá? Esse aqui é o site, tá? Você pode gravar, que nem eu gravei aqui, os áudios, né? E usar os teus áudios como você achar melhor. Então a Letícia aqui, que é criança, né? E tem mais um monte de gente, eu não mostrei aqui, por exemplo, o Humberto. Ó, Humberto. O francês Antoine de Saint-Exupéry lançou, em 1943, nos Estados Unidos, um ano antes de sua morte, o livro que se tornaria um clássico da literatura universal. Aí tu pode estar mexendo aqui também com a velocidade, tá? De acordo com a situação, né? Aqui, por exemplo, eu acho que nenhum se compara ao Antônio e a Francisca em qualidade. A Francisca, no modo calme, ela lê muito bem. O francês Antoine de Saint-Exupéry lançou, em 1943, nos Estados Unidos, um ano antes de sua morte, o livro que se tornaria um clássico da literatura universal, Le Petit Prince, traduzido no Brasil como O Pequeno Príncipe. Escrito e ilustrado por este ex-piloto aéreo ao longo da Segunda Guerra Mundial, ele se transformou na obra mais vendida em todo o mundo, por volta de 80 milhões de volumes. Foi editado pelo menos 500 vezes. Então é isso aí, pessoal. Então essa é a dica. Eu vou deixar o link no comentário fixado. Você entra lá no link, que é esse linkzinho aqui, e já pode acessar aí e fazer os ajustes que você quiser. Então é isso aí, pessoal, tá? Esse é o vídeo. Muito obrigado pela atenção. Aproveitem o recurso, que é bem bacana, tá? Quem não conhecia o canal, eu peço que deixe o like aí, se inscreva no canal, que eu trago mais novidades desse tipo para vocês aí. Dicas úteis o tempo todo, certo? Então é isso aí. Um forte abraço, até a próxima e tchau, tchau.